Deixa eu te falar, outra novela que é essa história fiscal, mas desta vez o ministro Fernando Haddad ganhou um apoio importante. Toda essa sinalização da Febraban, bastante interessante, numa semana em que Haddad e sua equipe econômica se viram pressionados pelo mercado financeiro, por economistas, enfim, até numa área que ele estava se saindo bem, que era a área política, depois daquela devolução da MP por parte do Senado. Mas, Onaca, me diz um pouco quanto que essas declarações ajudam a aliviar o jogo, que a analogia aqui é de uma grande montanha-russa vivida ali no mundo econômico. Boa tarde, bem-vindo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, obrigado. Depois Yuri. de muito mate com limão, nada, trabalhou, né? Trabalhei. Infelizmente, mas tava sol, tava lindo o Rio como sempre. Viu o mar só de longe. De frente, ali do outro lado da avenida. Mas, Yuri, essa semana de fato foi uma semana, talvez tenha sido a pior semana para Fernando Haddad e toda a equipe econômica. A derrubada, a rejeição da medida provisória trouxe com ela uma série de outros problemas que há muito tempo a equipe econômica tenta endereçar, tenta resolver, mas que o próprio mundo político tem, às vezes, gerado resistência, seja o Congresso Nacional ou parte do próprio governo, que não gosta muito de algumas das ideias de Fernando Haddad. E depois deste momento em que tanto o presidente Lula lá na Europa, como o vice-presidente Alckmin no Rio de Janeiro e o próprio ministro Fernando Haddad ao lado de Simone Tebet, todos esses 4 nomes ontem tentaram pôr panos quentes. Hoje, este apoio da Febraban tenta coroar essa rede de apoio ao ministro com o entendimento de que a pauta que ele defende, ela tem racionalidade econômica e ela deveria ser seguida. A gente separou aqui o sobe e desce desses meses de Fernando Haddad, porque de fato tem sido uma montanha-russa essa relação de Haddad com o governo, com o mercado financeiro, com o setor privado. Então, a gente começa ali na subidinha, começando a subida, quando o governo, o CMN, o Conselho Monetário Nacional, aprova a meta contínua de inflação. Ali foi a primeira grande medida econômica realmente importante e que Haddad tem a digital de Haddad e que, a partir daí, o mercado financeiro consolida aquela percepção de que houve uma construção de ponte, né, com o mercado financeiro. Isso é importante lembrar, né? Só prestar atenção, junho de 2023, ou seja, um ano atrás. Sim, exatamente. Né? Então, essa relação ela está sendo construída. Essa subida é longa, foi longa. Né? Mas a descida como brusca. Montanha-russa. Em agosto do ano passado foi aprovado o novo marco fiscal, apesar de críticas de alguns economistas, foi um ponto muito importante para Fernando Haddad. Ele foi elogiado, inclusive, por muitos economistas na época. E aí o ápice dessa relação, dessa boa relação até então, foi no final do ano passado, quando em dezembro foi aprovado o texto da reforma tributária. Ali, não apenas um gol de Fernando Haddad, mas especialmente de Bernardo Api. Aí muda o calendário, muda a folhinha, Yuri, e aí as coisas começam a piorar e a descida do carrinho acontece. Por quê? Em abril deste ano, há poucos meses, a meta para as contas públicas no ano que vem foi alterada. O governo tinha prometido terminar o ano que vem com dinheiro em caixa, 50 bilhões de reais. Aí em abril ele disse, não vou conseguir, vou tentar terminar no 0 a 0, até que agora, há poucos dias, a MP da compensação da folha, da desoneração da folha, com esse mecanismo relacionado ao PiscoFins, aí colocou tudo por água abaixo mesmo, foi o pior momento, isso gerou uma reação gigantesca. De 2 pontos de vista, né? Do ponto de vista fiscal, que é essa insistência em conseguir cumprir a meta pelo lado da arrecadação. Receita, isso. E do ponto de vista político, porque a reação política foi muito forte, tanto que esta MP durou uma semana. Sim. Não, e eu diria um terceiro ponto, uma terceira reação. O mundo empresarial odiou também. Né? Então você teve uma reação do mercado financeiro, do mundo político e do mundo empresarial. E aí ontem, Fernando Haddad tenta voltar a dirigir esse carrinho com o vamos cortar. Então, ao lado de Simone Tebet, o ministro da Fazenda diz, olha, veja bem, a gente vai retomar a agenda, ou vai acelerar a agenda relacionada às despesas. E hoje a ministra Simone Tebet dá uma entrevista importante ao Jornal Globo, em que cita 2 pontos que podem ser alterados. A aposentadoria de militares e também a utilização dos pisos mínimos para saúde e educação. Ela menciona que pode ser aberto o escopo, pode ser ampliado o escopo, colocar mais despesas
despesas dentro desta verba. O que eles não querem mudar, Simone Tebet disse nessa entrevista, é a remuneração do salário mínimo acima da inflação, com o ganho real do salário mínimo, e a vinculação das aposentadorias ao salário mínimo. Então, Mas Simone... deixou aberto nessa questão da parte ali previdenciária vinculada ao salário mínimo, questões como o BPC, sim, outros auxílios-doença, mesmo auxílio os temporários. Os temporários, esses aí daria para mexer, mas aquela situação tão espinhosa quanto a aposentadoria e a política de valorização do salário mínimo, isso não entra em discussão, que é também uma sinalização importante. Né? Isso, e aí, se a gente continuar com essa pauta, eu diria que essa subida aqui pode continuar, porque pela primeira vez, este governo deu detalhes sobre onde pode passar a tesoura dos gastos. Exato. Tomara que essa iniciativa avance. Sem falar de toda aquela discussão de gastos tributários, sim. Que são os subsídios, que sempre foi colocado, está se tentando ali por algumas das medidas da Fazenda, mas é na pasta de Simone Tebet, com o secretário Sérgio Firpo, ali de avaliação de políticas públicas, que podem sair algumas dessas revisões de gastos. É que agora é gasto primário mesmo, exato, né? É dinheiro que sai do caixa do despesa que sai governo. direto do